Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde aqui nós aprofundamos os mistérios da fé, toda a doutrina da Santa Igreja, a doutrina dos apóstolos. É uma alegria te receber aqui no nosso programa. E espero que você goste e também pedimos a vocês, as sugestões suas para o nosso programa crescer cada vez mais, ok? Então vamos iniciar hoje o nosso programa, como sempre, santificando com a oração, amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Convido você, meu irmão, minha irmã, a estar junto conosco e ter sempre em mão o Catecismo da Igreja Católica e a Palavra de Deus, a espada e o escudo da nossa fé, porque é em cima deles que nós fazemos o nosso programa, já que tratamos aqui da doutrina da Igreja, da doutrina de Cristo. As fontes onde encontramos a doutrina de Cristo está justamente aqui, na Sagrada Escritura e no Catecismo da Igreja, que traz o compêndio da fé na Escritura e na tradição. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema da Crisma. No último encontro nosso, nós falamos do sacramento da Crisma, que foi instituído por Cristo, da sua função, da sua essência, da sua identidade, da sua razão de ser na história da salvação, no Antigo e no Novo Testamento. Falamos também dos sinais, dos símbolos que enriquecem a beleza e a força deste sacramento. E falamos também do rito, da celebração deste sacramento. Hoje, então, nós vamos falar de quem pode receber este sacramento, o ministro do sacramento e os efeitos, as graças de salvação que este sacramento opera em cada um dos crismados. Então vamos lá. Então abram aí o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1302. Para quem tem um catecismo grandão, que esse é um pouquinho maior, que tem esse e tem um outro menor, Para quem tem esse maior que nem eu aqui, página 360. Assim nos diz: da celebração ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. Ou seja, os apóstolos já eram batizados, mas precisavam receber a efusão especial do Espírito Santo. E isso foi recebido aonde? Em Pentecostes. Também lemos semana passada que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 e 17, deixa bem claro que alguns da Samaria haviam recebido o batismo, manifestado os dons do Espírito Santo, mas precisavam ser confirmados. Haviam sido batizados, manifestavam alguns dons, mas ainda não tinham recebido a efusão especial do Espírito Santo. Então aí nós vemos, essa necessidade do sacramento da Crisma. Pela Crisma, o batizado cristão recebe essa efusão especial, esse dom especial do Espírito Santo, para realizar a obra de Deus na sua vida, na vida da igreja e na vida do mundo, para santificar o mundo. Amém? Então vamos lá. 1303. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal,
Então, ou seja, qual é o efeito da confirmação? O efeito do sacramento da crisma é produzir essa efusão especial do Espírito Santo. O que ela faz em nós? Ela nos faz crescer e aprofundarmos a graça que nós recebemos no batismo. Ou seja, nos ajuda a sermos cada vez mais santos. E aqui vamos ver aqui o que ela produz em nós, que opera esse crescimento e esse aprofundamento. No 1303, enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, ou seja, nos aprofunda mais ainda nessa vivência do ser filho de Deus. Une-nos mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Ou seja, a graça que o batismo já realiza em nós nos faz aprofundar mais ainda pela crisma, pela confirmação, os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita nossa vinculação com a igreja. Por quê? Porque a partir da crisma estou preparado por essa efusão especial do Espírito Santo para me tornar missionário, para me tornar um membro ativo da igreja que realiza a obra do reino de Deus no mundo. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Aqui também nós temos aqui uma citação de Santo Ambrósio, né? Lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e inteligência, conselho e fortaleza, conhecimento e piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com o seu sinal. Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. 1304. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu Espírito, revestindo-o da força do alto para ser testemunha. 1305. O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente, e como que em virtude de um ofício. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? A crisma, assim como o batismo, estão entre os 3 sacramentos que são dados uma única vez porque imprime caráter. O que é essa impressão de caráter? De caráter indelével, ou seja, um caráter que não pode ser desfeito. É o selo com o qual nós somos marcados. Lembra do que eu falei no nosso encontro anterior, né, na nossa aula anterior, né, que o que era o selo na antiguidade? Aquela marca de pertença do escravo ao seu dono, ou do gado ao seu proprietário, não é? Como até hoje nós temos, né, a marcação de gado com ferro quente ali com as iniciais do dono para saber que aquele gado pertence a fulano de tal. Aquela marca ali é chamada de selo, é sinal de pertença. Isso é impressão de caráter. Ou seja, é impresso em nós o caráter, o selo de cristão, não é? Que nós recebemos isso no batismo. É impresso em nós por meio da crisma o caráter, o selo de cristão, mas de um cristão agora que vive com mais força e intensidade o seu batismo, tornando-se missionário, soldado de Cristo na missão pelo reino de Deus. É isso. Por isso é recebido uma única vez, né? O sacramento da crisma, tal como o sacramento do batismo, o sacramento da ordem também, que é outro, que é o terceiro sacramento que imprime caráter, né? Então vocês percebem, aqui nós falamos agora sobre os efeitos da confirmação. O que são os efeitos da confirmação? Tudo que foi falado aqui é uma explicação em detalhes daquilo que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Receberam o batismo, porém não foi-lhes dada a imposição de mãos para receber a unção especial do Espírito Santo, não é? Ou seja, a crisma não é só mera confirmação do batismo,
mas ela aperfeiçoa, aprofunda a graça batismal. Nos fortalece ainda mais para nos tornarmos, a partir da crisma, não é, soldados de Cristo, missionários do reino de Deus. É isso. Então, vamos agora para o próximo tema. Quem pode receber este sacramento? Isso é simples, né? 1306, todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. Pelo fato de o batismo, a confirmação e a Eucaristia formarem uma unidade, segue-se que os fiéis têm a obrigação de receber tempestivamente esse sacramento, pois sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz. Mas a iniciação cristã permanece inacabada. O costume latino há séculos indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido o uso da razão. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, formam uma unidade. Portanto, é necessário, não é, que todo cristão não seja apenas batizado, mas receba também, não é, a Eucaristia e a crisma. Porque senão o batismo é válido? É cristão? Mas um cristão incompleto. Não é? Porque a iniciação cristã não foi completada, ela está inacabada. Né? Então, quem pode ser crismado? Todo aquele que já recebeu o batismo, já que o batismo é a porta de entrada para os sacramentos e para a vida de cristão, para a vida da igreja. E a idade, não é? É costume da igreja latina que todos recebam a crisma a partir da idade da razão, que são os 7 anos. Mas já é costume, não só na Diocese de Campos, mas em todo o Brasil, de receber a crisma apenas a partir dos 15 anos de idade. Ok? 1308. Se às vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural. Nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e merecida que não precisa de uma ratificação para tornar-se efetiva. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? O sacramento da crisma, que é o sacramento com o qual se encerra a iniciação cristã e se recebe essa efusão especial do Espírito Santo para a missão, em outras palavras, tudo isso é o mesmo que dizer que a crisma é o sacramento da maturidade cristã, da maturidade da fé. Porque eu já estou totalmente iniciado para a caminhada de cristão. Né? Agora, não é porque eu estou falando de maturidade que eu tenho que confundir aqui a maturidade da fé ou a idade espiritual da pessoa com a sua idade da natureza, a idade corporal. Às vezes nós temos adultos que são infantis na fé e temos crianças e adolescentes que têm uma fé sólida e madura, como muitos adultos não têm e nunca terão. Entenderam? Então, ou seja, não podemos confundir essas duas coisas. A maturidade da fé, a maturidade cristã, é diferente da maturidade humana, da maturidade corporal. 1309. A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo, a uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, não é, aquele que receberá a crisma não pode receber uma preparação superficial, mas tem que ser uma preparação de pelo menos 1 ano, para que ali dentro daquele processo, daquele itinerário, ele possa amadurecer na fé e possa compreender e ampliar o seu horizonte, para entender a riqueza e a amplitude da fé e do reino, para que assim ele tenha um mínimo de maturidade e responsabilidade para assumir os deveres de cristão. Então não pode ser uma formação superficial, por exemplo, 2 ou 3 meses, como se fosse um cursinho. Preparação da crisma é uma catequese, ou seja, é um itinerário, não é um cursinho.
né? Então, isso tem que ficar bem claro para cada um de nós, não é? E também o 1310 vai dizer que para receber o sacramento da crisma, como qualquer um dos outros sacramentos, né, é necessário estar em estado de graça. Não que o sacramento não vai acontecer se a pessoa não estiver em estado de graça, mas para recebê-lo com todos os seus efeitos, é necessário estar em estado de graça, para receber todos os efeitos de graça e de salvação que o sacramento da crisma pode proporcionar à pessoa, não é? E o 1311 fala que o padrinho da crisma é um só, portanto, seja um só o padrinho ou a madrinha da crisma. E segundo a tradição cristã latina, o ideal é que o padrinho ou madrinha da crisma seja o mesmo do batismo. Não se procure outro, né? Porque foi aquele que te acompanhou a sua vida inteira e ajudou seus pais a te educarem na fé. Ele te conhece melhor do que ninguém. E ele será o melhor exemplo e testemunho para você na sua vida de crismado. Deu para entender? E por fim, quem é o ministro da confirmação? O ministro originário da confirmação é o bispo, não é? Porém, o que acontece? É aquilo que nós já falamos lá no início, né? Vai repetir aqui do 1312 ao 1314. Não é? O ministro por excelência da confirmação é o bispo, porque ele é o apóstolo. Assim como na tradição apostólica, eram os apóstolos que impunham as mãos, né? Que impuseram as mãos e deram a confirmação, sacramento da crisma, essa efusão especial do Espírito Santo, a todos aqueles que precisavam ser crismados, né? Então segue-se essa tradição. Então o ministro por excelência que realiza o sacramento da crisma é o bispo. Porém, não é? Como no Oriente se preserva a tradição de batizar e crismar a pessoa tudo num ato só, e como a maioria dos batismos também na Igreja do Oriente é batismo de crianças, e batismo de criança acontece várias vezes durante o ano, e o bispo não pode estar presente em todos esses batizados, então, por isso, nas igrejas do Oriente, católicas ou ortodoxas, né, o ministro da confirmação é o bispo e o padre. Porém, como na Igreja Latina, na Igreja do Ocidente, quis se preservar esse costume, né? Esse costume de reservar apenas ao bispo o sacramento da confirmação, então acabou se separando, não é, o batismo da crisma de um único rito, sendo dois ritos separados. O batismo será feito, em geral, pelos padres e diáconos, e a crisma, quando a pessoa estiver adulta ou com pelo menos 15 anos de idade, serão todos crismados pelo bispo. Então é isso, né? Por aqui hoje nós ficamos, não é? E se você tiver alguma dúvida, depois você deixa a sua sugestão aí para nós, que nós teremos o maior prazer em te responder. Também aproveito para dizer a vocês o seguinte, não é? Como o próximo assunto é o sacramento da Eucaristia, e o sacramento da Eucaristia é o sacramento mais amplo, de maior riqueza de conceitos, de detalhes para serem explicados aqui, não é? E semana que vem seria o nosso último encontro, né? A nossa última edição do programa Identidade Católica desse ano, não é? Já que na outra semana vai ser dia 23 de dezembro, muito próximo do Natal. Então, já que nós só teremos mais um programa, não faz sentido iniciar a Eucaristia semana que vem, já parar e voltar com tudo só ano que vem, lá para o lado de fevereiro ou março. Então, já anuncio a vocês que nós encerramos as nossas atividades do nosso programa Identidade Católica deste ano, aqui com este programa de hoje. Amém? Então, qualquer dúvida, só perguntar aí nos comentários
que terei o maior prazer em te responder. Espero que você esteja gostando do nosso programa e, se quiser, deixe sugestões aí para nós, não é, melhorarmos, aperfeiçoarmos, aprimorarmos cada vez mais o nosso programa. Amém? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Imaculada Conceição de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. E desde já, desejo a vocês um feliz, abençoado e santo Natal, um feliz Ano Novo, com muitas bênçãos de Deus para nós no próximo ano que vai entrar e com o fim definitivo dessa pandemia, em nome de Jesus. Amém.